em sofrimento psíquico por causa do peso. Primeiro tu acalma ela pra ela se tranquilizar, ou tu acha que resolvendo de repente essa parte, depois tu acalma ela, como é que tu faz? Depende muito. A pessoa, para ela conseguir seguir, né? Depende muito de caso para caso, né? Sim. Como eu trabalho com alguns casos comportamentais, alguns casos são um pouquinho mais complicados. Uhum. E aí o nutricionista precisa do auxílio de outros profissionais, né? Precisa de Sim, um uma equipe. psicólogo, às vezes precisa da intervenção de um psiquiatra. Eu mesmo, para tratar a minha compulsão alimentar, eu era nutricionista e eu não conseguia enxergar que eu estava passando por um transtorno alimentar. Olha Sim. aí. Foi necessário alguém chegar para mim e me falar assim: será que teus comportamentos não sugerem isso? E aí eu fui parar pra pensar que realmente eu estava Uhum. passando por um transtorno alimentar. Mas Uhum. quando tu tá passando por aquilo, tu não percebe. E eu Tá no olho do precisei, furacão. exato, e eu Sim, precisei de suporte psicológico para Uhum. conseguir lidar com essas coisas, né? Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa tá em sofrimento por vários motivos. Então a gente precisa entender qual o motivo inicialmente. Às Uhum. vezes, o motivo do sofrimento dela é uma frustração em relação ao peso, Tá. ou uma frustração em relação a ela já ter tentado várias coisas que não deram certo, Uhum. né? E tu fazer a pessoa entender que não é culpa dela, que ela engordou, que não é culpa dela que ela não tá perdendo peso, porque tem muitas variáveis que influenciam nessa perda de Sim, peso. sim, sim. Pode ser um sono ruim que precisa ser regulado. sim. Ela pode precisar comer mais do que ela tá comendo para emagrecer, Uhum. porque tu precisa ter uma regulação do metabolismo dessa pessoa. Porque se tu Ah, restringe, ali. restringe, restringe, Uma restringe, hora. tu precisa otimizar o metabolismo dessa pessoa, né? O comportamento que ela criou, né? Então, assim, quando a gente fala em comportamento, hábitos, né? O hábito influencia muito nas escolhas que a gente faz. É O que que é interessante. um hábito? O hábito é um comportamento que a gente repete com muita frequência e que é um mecanismo que o cérebro cria para poupar energia. Isso é um Uhum. hábito. Então, coisas que a gente faz com muita frequência, por exemplo, tomar banho, Eu não. escovar os dentes, Eu ia fazer essa piada, cara. Eu ia. Eu tava quase. são Eu coisas que a roubo. gente fez por muito tempo Sim, e que isso virou um hábito. Então, é uma coisa que nem fede nem cheira pra gente. A gente sim. só A vai e gente nem faz. percebe, Só né? faço. Então, os hábitos, eles influenciam muito nisso. E aí, então, essa parte de tirar um pouco da culpa da pessoa, dela saber que não é culpa dela, que ela não consegue emagrecer, Que que ela é uma não... coisa mais forte que ela, que não é uma questão de força de vontade. As pessoas Sim, pensam que é uma questão de força de vontade, sim. mas força de É vontade verdade. nenhuma Vira é uma acusação, suficiente. né? Vira uma acusação, né? Então, assim, eu avalio muito, né? Às vezes o paciente está só precisando realmente de conhecimento para tirar aquele fardo dele. Às vezes ele precisa de um acompanhamento em conjunto, um trabalho multidisciplinar para fazer aquilo mudar, né? Mas depende muito. É porque o sofrimento é um problema, né, pro tratamento, né? Porque daí pode arruinar um plano, né? Tu precisa Nossa, estar muito conectada com o teu paciente, né? Eu faço muita questão de estar muito próxima dos meus pacientes e deixar o ambiente muito aberto para que eles me procurem se eles precisarem, que né? legal. Eu, inclusive, falo para os meus pacientes que eles me pagam para que eu esclareça as dúvidas dele, não para que eles procurem no Google. Porque é muito isso, o paciente também tem essa questão de ir no nutricionista, receber um papelzinho, toma, te vira, e a Valeu gente se aí. vê, e a gente se vê mês que vem. E o Aqui, ó. paciente ele vai enfrentar várias barreiras, ele vai enfrentar vários obstáculos durante esse processo, porque é um processo de mudança de hábito. Então, tu precisa ajudar o teu paciente a saber como lidar em certas situações. O paciente, por exemplo, não está conseguindo seguir a dieta no final de semana. Isso é um problema, isso vai afetar no resultado. Não, tudo Então, bem. tu precisa ajudar ele a lidar com aquela situação. Então, assim, eu tenho um acompanhamento muito próximo com meus pacientes em relação a isso, muito aberto, né? Converso muito com eles em relação às coisas. Então, assim, às vezes na própria consulta o paciente já sai, tipo, trifeliz, assim, de entender que não é uma culpa dele, não Nossa, é que porque ele legal. foi um super fracassado a vida toda que ele nunca conseguiu atingir o objetivo É mais dele. que a pessoa, né? O ambiente, é o hábito, é ela, Ambiente, é o hábito. ambiente, São as muitas escolhas são variáveis, hábitos, Bastante. muitas variáveis. aí tem mais a comida mesmo, né? Então é uma nutrição humana, humanizada. Que Que tu deveria ser. faz. É que, na Que verdade, deveria ser só nutrição, na verdade. é que a nutrição é uma parte da saúde, assim como a medicina, assim. Então, às vezes aqui a gente está falando de endeusar médicos, né? A saúde, ela tem vários nichos, né? Isso. Então, tem o fisioterapeuta, tem o educador físico,
tem O o sociólogo. médico, tem o psiquiatra, tem o psicólogo, tem o nutricionista. Sim. E cada profissional, ele estudou um tempo específico, Isso. especializado Na- naquilo. Em uma das partes. Em Que é uma das ramificação. partes. Sim. Então, assim, antes da gente pensar que a gente precisa promover um resultado estético para o paciente, a gente tem que garantir a saúde dele. Ah, que legal, hein? Isso é muito legal de ouvir. Muito massa, muito Isso é massa. sério. Tá louco. E a maior parte, e por isso que eu digo também que o trabalho dos próprios nutricionistas afeta nisso, porque o nutricionista muitas vezes quer fazer a mesma coisa que a blogueira faz, né? Então, assim, se, por exemplo, saiu um boom do low carb, daqui a pouco tu vai ver vários nutricionistas fazendo low carb. Não, nutricionista low carb. Low carb, Cara, exato. Não, cara, tu não é nutricionista low carb. Eu costumo, quando me perguntam assim, que tipo de linha eu trabalho? Eu trabalho com aquilo que o meu paciente, tipo, vai se Precisa. adaptar ao meu paciente, Uhum. né? Porque assim, ó, É na verdade, individualizado. não existe uma melhor estratégia nutricional, né? Não existe nenhuma